Essa é a aula sobre sistemas químicos. E o material são as seções 12.1, 12.3.1 e capítulo 3 do livro do Garcia. Ao final dessa aula, o aluno deverá saber representar um sistema químico através de equações diferenciais. Primeiramente, a gente vai ver o balanço de componentes, que são as equações diferenciais em relação às concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Depois a gente vai ver a taxa de reação, que é o quão rápido vai haver essa transformação de reagentes em produtos. Isso aqui vai depender da temperatura. E por isso eu vou fazer o balanço de energia. Vai considerar a energia do que está entrando, a energia do que está saindo, o calor desprendido ou absorvido pela reação, e o quanto eu estou fornecendo ou absorvendo de calor para controlar a temperatura. E depois disso a gente vai ver as etapas para conseguir as equações diferenciais e um exemplozinho. Em sistemas químicos, a gente vai ter reações químicas acontecendo em volume de controle. Nessas reações químicas, a gente vai ter componentes sendo consumidos, componentes sendo formados. A gente vai ter calor sendo gerado ou absorvido, se a nossa reação for exotérmica ou endotérmica. E a velocidade da reação vai depender da temperatura. Então, a gente tem que controlar muito bem os insumos que estão sendo fornecidos, o calor que está sendo fornecido ou retirado, para manter toda a nossa instalação química funcionando conforme a gente queira. Então, a gente também tem principal interesse nas concentrações dos componentes ao longo do tempo e o volume total. E para isso a gente vai ter que fazer um balanço de massa e balanço de energia. Então, primeiramente, vamos fazer o balanço de componentes, onde a gente vai considerar os componentes que estão sendo consumidos ou gerados na reação química. Bom, não só consumidos e gerados, como também neutros. Por exemplo, um componente é o solvente, né? Que é o meio da reação química. Pode ser água, por exemplo. Então, o solvente não vai ser consumido nem gerado, mas ele vai ser parte dos seus componentes dentro do seu reator, né? Dentro do seu sistema. Então, numa reação de química, a gente vai ter número de mols do reagente decrescendo, porque está sendo consumido, número de mols do produto crescendo, porque está sendo produzido. Lembrando que mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, número de Avogadro. Um conceito que a gente vai usar vai ser a massa molar, a massa de um mol. A equação de continuidade, então, para cada componente I, vai ser variação no tempo de NI, que é o número de mols do componente I no sistema, só que vai ser igual ao que entra, menos o que sai, mais o que está sendo gerado ou consumido. Então, o que entra, QE dividido por V, vazão do material entrando dividido pelo volume do sistema, multiplicado por NIE, que é mols do componente I na entrada do sistema. O que está saindo é a vazão Q, dividido por V, multiplicado por NI, mols do componente I. Ou seja, está saindo o que eu já tenho no sistema. E eu vou estar somando VRI. RI é a taxa molar de formação do componente I. Pode ser positivo se é um produto, ou negativo se está sendo consumido, certo? Se é um reagente ou se é um produto. Não é muito conveniente a gente usar número de mols. É muito mais tranquilo a gente usar concentração molar do componente I. Então, uma concentração do componente I vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, para substituir todos os NIs por alguma coisa com CI, o meu NI vai ser igual a VCI. Então, substituindo na nossa continuidade, vai ser variação no tempo de VCI. Isso aqui vai ser igual a QE vezes CIE, a concentração na minha entrada, menos QCI mais VRI. Isso aqui, todas as nossas concentrações são ligadas com a nossa massa específica da mistura. Então, para uma dada concentração dos meus componentes, o meu ρ vai ser igual à somatória de MI, que é a massa molar do componente I, vai ser quilos por mol, multiplicado por CI, que é a concentração molar do componente I, que é mols por volume. Considerando que eu tenho N componentes no meu sistema, eu tenho N concentrações. Se eu tenho N concentrações, são N incógnitas, para resolver esse problema eu tenho que ter o mesmo número de equações, né? Então eu vou ter N balanços de componentes, vou ter um balanço para cada um dos componentes. Como eles são necessários para calcular a densidade, se eu tiver já a densidade, né, a nossa massa específica já conhecida, eu não digo uma aproximação, eu digo eu realmente sei com uma função adicional. Por exemplo, às vezes eu tenho a minha massa específica sendo definida em termos das concentrações já. Então, às vezes eu tenho já uma função que me define o ρ. Nesse caso, eu, ao invés de fazer um dos componentes, de balanço de componentes, eu posso usar essa equação da massa específica para achar a concentração do componente que falta. Então eu poderia fazer, em vez de n balanços, n menos 1 balanço. E aí eu uso essa equação da densidade.
Mas eu não tenho só concentrações como incógnitas. Eu tenho também a variação de volume do meu sistema. Então, para isso, eu preciso do balanço global de massa. Isso aqui vai ser a variação no tempo da densidade vezes o volume. Isso aqui vai ser igual ao que entra menos o que sai também, né? Então, o que entra, a massa específica do que entra, vezes a vazão do que entra, menos o que, ou seja, massa específica vezes a vazão de saída. Então, sobra mais uma coisa para a gente calcular, né? Como calcular as taxas de formação RI? Considerando essa reação genérica, né? Que vai ter alfa A mais beta B, que produz Mi M mais Ni N, eu tenho aqui os coeficientes estequiométricos, alfa, beta, mi e ni. E para os consumidos, o meu RI vai ser menor do que zero, porque eu tenho uma taxa de formação negativa. Então eu vou ter RA dividido por alfa, vai ser igual a RB dividido por beta, que vai ser igual a menos Rzinho. Para o formado, RI vai ser maior do que zero. Então aqui eu estou formando M e N. Então, Rm dividido por Mi vai ser igual a Rn dividido por Ni. Isso aqui vai ser igual a R. Então, de forma geral, considerando apenas a reação, o meu R vai ser igual a 1 sobre Vi vezes V. Esse Vi vai ser o alfa, beta, Mi e Ni, vão ser os coeficientes estequiométricos. Isso aqui vai ser multiplicado pela variação no tempo do número de mols Ni. Então, essa taxa R está relacionada com a formação de todos os nossos produtos ou então consumo dos nossos reagentes. Isso aqui vai ser a nossa taxa intrínseca de reação. Então, para cada componente I, eu vou ter essa parte que está somando ou subtraindo o que vem da reação, como sendo mais ou menos VI, VI sendo o coeficiente estequiométrico de cada um dos componentes, vezes V, vezes R. Então, se está sendo consumido, eu estou retirando moléculas, né? Eu estou sumindo com o reagente. Então, vai ser menos VI/VR. Se eu estou formando, vai ser mais VI/VR. Então, para cada um dos componentes, certo? A, B, M, N, eu vou ter essa parte de formação da reação, né? Para o A sendo menos alfa-VR, para o B sendo menos beta-VR, e para o que está sendo produzido sendo mais Mi-VR ou mais Ni-VR. Então, essa taxa de reação R vai depender se a nossa reação vai ser irreversível ou reversível. Se for irreversível, ela vai depender mais dos reagentes. Se ela for reversível, eu vou ter uma dependência não só dos reagentes, como também dos produtos. Então, se for irreversível, o meu Rzinho vai ser igual a um K, que vai depender da temperatura, multiplicado pela concentração dos reagentes, nesse caso Ca e Cb. E essas concentrações vão ser elevadas pela ordem da reação do componente. Isso aqui vai ser uma coisa que você obtém experimentalmente. Se ela for reversível, o meu R vai ter a parte direta, que é de A a B formando Mn, e vai ter a parte reversa, que é Mn formando AB. Isso aqui vai depender das concentrações também. Então, o Rzinho no reversível, para esse caso, vai ser algum K também, nesse caso um K1, que é para a parte direta, em função da temperatura, multiplicada pela concentração dos reagentes elevados pela ordem da reação. E menos a parte reversa, que vai depender do que foi produzido. Então vai ser um K2 em função de T, multiplicado pela concentração dos produtos elevado pela ordem das reações. Então, o meu K, que depende da minha temperatura, vai ser dado por um K0, que é um fator de atividade dado experimentalmente, multiplicado por E elevado a menos E, energia de ativação, também experimental, dividido por RT. R sendo a constante do gás perfeito e T, temperatura, né? Então, o meu K vai depender da temperatura. E por isso que eu preciso saber qual que é a temperatura dos meus reagentes, do meu sistema, né? Para poder calcular o quão rápido isso está acontecendo. Tá? Então, o R tem a ver com o quão rápido eu tenho a minha reação. E esse R vai depender do K, que depende da temperatura. O balanço de energia vai ser feito pela energia total, trabalho total, e o calor adicionado ou retirado. Energia total é a energia cinética mais potencial gravitacional mais energia interna. Isso aqui pode ser feito também por unidade de massa.
O trabalho total inclui trabalhos que não têm alteração de volume, isso a gente chama de shaft work, que é uma turbina, uma bomba, alguma coisa que está tirando ou colocando energia no meu sistema. E tem também trabalho do tipo PV, pressão-volume. Esse trabalho tem a ver com a injeção ou expulsão de alguma coisa no meu sistema. Para injetar, eu estou colocando energia, então estou colocando QE vezes PE, vazão de entrada vezes pressão. Estou tirando energia menos QP, tem a ver com a vazão de saída vezes a pressão no meu sistema. O calor adicionado ou retirado tem a ver com o que foi gerado absorvido pela reação, mas também o que eu coloco ou retiro para colocar a minha taxa de reação numa velocidade adequada ou então para preservar os meus componentes. A equação para o volume de controle V vai ser a variação no tempo da energia total. E a energia total eu vou colocar em termos de volume vezes densidade, vezes as energias por massa. Cinética, potencial gravitacional e interna. Isso aqui vai ser igual à vazão dessa matéria, certo? Das energias que estão na entrada e na saída. Então vai ser vazão de entrada vezes densidade de entrada, vezes as energias na entrada. Menos o que está saindo. Menos vazão de saída, vezes densidade no meu sistema, vezes as energias no meu sistema. Isso aqui vai ser somado com a parte de trabalho. Vai ser mais ou menos WS. É uma turbina ou uma bomba, eu estou colocando, retirando o trabalho. Mais QEPE, da injeção, menos EP, que é da expulsão. Isso aqui vou somar também ou subtrair com o calor da minha reação ou adicional externo. Então, rearranjando a parte da injeção e da expulsão para colocar junto dos termos da vazão, eu vou ter agora esses termos de pressão dividido por densidade, tanto na vazão de entrada quanto na vazão de saída. Então esse rearranjo que eu fiz vai ser interessante porque eu quero trabalhar com entalpia. Entalpia tem a ver com a energia interna, mais a interação do sistema com a vizinhança. Então vai ser entalpia H igual a energia interna U mais PV. Agora, se eu dividir tudo por massa, vai ser o meu Hzinho igual a energia interna por massa, mais pressão dividido pela massa específica. Então, minha equação do volume de controle agora vai ter uma substituição de UE mais PE dividido por ρE por HE. U mais P dividido por ρ por H. A entalpia na entrada HE e a entalpia no meu sistema H. A nossa equação vai acabar ficando com as partes de energia nessa parte da derivada na esquerda. Cinética, gravitacional e energia interna. E na direita das vazões eu vou ter entalpias em vez de energia interna. Então, considerando agora hipóteses simplificadoras, como sendo energia cinética e potencial desprezíveis, isso é normal quando você tem velocidades pequenas e também pouca variação de altura. E também WS, que seria a energia de eixo, né? O trabalho de eixo, seria alguma turbina, alguma bomba. Esses trabalhos vão ser desprezados também. Geralmente essas energias, essas potências são desprezadas quando eu comparo com as energias do meu aquecimento ou resfriamento. Outra hipótese vai ser a variação temporal de pressão vezes volume desprezível ou nula. Então a variação no tempo de PV vai ser igual a zero. Isso aqui é uma hipótese plausível quando estou trabalhando com sistemas líquidos sob pequena variação de pressão. Então, quando eu agora considero que o meu H é igual a U mais P sobre ρ, o meu U vai ser igual a H menos P sobre ρ. Certo? Então, substituindo esse U por H menos P sobre ρ e fazendo essa distribuição, né? Então, de um termo fica V, ρ, H, variando no tempo, e o outro vai ser menos variação no tempo de V, ρ, P dividido por ρ. Então, cancelo ρ, fica PV. Então, lembrando que variação no tempo de PV é igual a zero, esse termo sumiu. E aí a gente fica só com variação no tempo de V, ρ, H igual a QE, ρe, HE, menos Q, ρ, H, mais menos o Q. Então agora só tenho entalpias. Agora o calor adicionado ou retirado Q vai ser QG mais menos QE. QG seria o calor gerado absorvido pela reação. Ou seja, vai depender do calor da reação lambda, e esse lambda pode ser maior do que zero se for exotérmico, ou menor do que zero se for endotérmico. Tá? Então, se ele for maior do que zero, a reação vai colocar mais energia
dentro do meu sistema, e se for endotérmico, ele vai absorver energia térmica do meu sistema. O aquecimento e resfriamento externo, QE, eu vou somar alguma coisa se eu estou aquecendo e subtrair alguma coisa se eu estiver resfriando. Toda a nossa equação de energia está baseada em entalpia. Mas entalpia também eu posso usar para achar a minha temperatura. E é por esse caminho que a gente vai. Então a gente vai considerar uma maneira simplificada disso. Para gases perfeitos, líquidos e sólidos é uma função exclusiva da temperatura. Ou seja, não vai depender da pressão e nem da densidade. Então considerando um CP, que é um calor específico à pressão constante, sendo constante, a primeira estimativa poderia ser essa, né? A minha entalpia vai ser igual a uma entalpia H0 de referência, numa temperatura de referência T0, mais Cp vezes T menos T0. Uma das simplificações que se vê, já que a entalpia tem uma referência arbitrária, é para a temperatura igual a zero, a entalpia de referência vai ser igual a zero também. Só que você vai ver em mais de uma ocasião mais para frente. Tá? O que mais a gente está preocupado em saber é qual que é a variação de entalpia, já que eu não tenho uma referência absoluta. Tá? Não é uma coisa absoluta. Eu tenho alguma referência, um zero em relação a alguma coisa. Então a variação da entalpia vai ser igual ao meu calor específico Cp vezes a diferença de temperatura a que eu estou em relação à minha referência. O Cp na realidade muda com a temperatura. Você pode considerar essa variação a partir de alguns coeficientes que são tabelados, obtidos empiricamente, para gás perfeito, líquido ou sólido. Então você vai ter os seus Cp's em função da temperatura, dessa forma aqui, certo? Então você vai ter coeficientes multiplicados por T ou potências de T. Então, como é que eu calculo, então, se eu tenho o meu Cp variável, como eu calculo o meu H, o meu ΔH? Vai ser uma integração do T0 até T, de Cp na temperatura, dt. Se eu conheço a variação de entalpia de cada um dos componentes, eu vou ter a variação da entalpia total como sendo uma mistura desses componentes. Isso aqui é basicamente uma média ponderada. Tá? Então eu vou somar para cada um dos componentes YI, que é a fração molar do componente I, vezes MI, que é a massa molar do componente I, vezes a variação da entalpia desse componente. Então eu somo tudo isso e divido pela somatória das frações molares e massas molares de cada um dos componentes multiplicados. Quando eu tenho uma quantidade de soluto muito menor que de solvente, eu tenho uma hipótese muito comum de ser considerada, que é a massa específica ρ e o calor específico Cp do solvente são aplicáveis à solução com diferentes concentrações de solutos. Então, independente das concentrações de solutos, eu vou ter sempre considerado o ρ e o Cp do solvente. Tá? Então, com isso, eu posso ignorar o balanço de componentes para o solvente, considero simplesmente o balanço dos solutos, mas eu também não posso usar a equação de ρ para substituir um dos balanços. Tá? Porque nesse caso, o meu ρ vai ser simplesmente solvente. Vai ser aproximadamente igual à somatória das massas molares com as concentrações de tudo. Porque quem vai ser dominante vai ser o solvente. Mas eu não posso mais usar essa equação para achar a concentração de um dos componentes em particular. Então esse aqui é um resumo para os nossos sistemas químicos. Eu tenho aqui a parte de balanço por componente, inclusive a taxa de reação R. Eu tenho aqui o balanço global de massa, que tem a ver com volume e densidade. Inclusive, como eu relaciono a minha densidade com a concentração dos meus componentes. E o balanço de energia, onde eu já tenho a fórmula simplificada com as entalpias. A variação das entalpias com Cp constante e Cp variável com a temperatura. E a composição da minha variação de entalpia com a variação das entalpias de cada um dos componentes. Então, para conseguir as equações diferenciais para um sistema químico, eu vou seguir as seguintes etapas. Primeiro, quais são os volumes de controle que eu estou considerando? Onde eu tenho os meus tonéis, onde eu tenho as reações acontecendo? E para cada um deles eu vou ter como incógnita as concentrações de cada um dos componentes e o volume. E também a temperatura, certo? Porque a temperatura é o que vai dar a velocidade da minha reação também. Então, primeiro, identificar volume de controle. Segundo, para cada volume de controle, fazer balanço de massa global e dos componentes. E explicitar a expressão para a taxa de reação, que vai ser dependente de temperatura. E depois, para cada volume, eu faço o balanço de energia. E aí eu explicito a dependência da temperatura pela entalpia e a transferência de calor.
Esse aqui é o exemplo 1 do Garcia, seção 13.4, e eu tenho um volume de controle único. Então, nesse volume que vai ser V, vai acontecer a reação 2A para B. Então, é uma reação exotérmica irreversível de primeira ordem. A entrada do reagente A no sistema é conhecida. Eu tenho aqui a vazão de entrada, concentração, temperatura e densidade. Eu tenho também o resfriamento por água, com resistência 1 sobre UA, e a temperatura da água vai ser TA. E a solução AB, qualquer concentração de A, qualquer concentração de B, eu vou ter uma CP constante, uma entalpia 0 para a temperatura 0 vai ser igual a 0. Tá? Então, eu vou considerar também como dados, além dos dados da minha vazão de entrada e do meu resfriamento, eu vou ter também o fator de atividade conhecido, energia de ativação, o meu calor da reação, vazão de saída. Vou conhecer também o meu ρ. Tá? O meu ρ, eu não estou assumindo que ele vai ser constante ou coisa assim. Ele é conhecido só. Tá? E a massa molar de A e de B. Então, primeiro a gente faz o balanço de massa global, que vai ser a variação no tempo da massa, ρ vezes V. Isso aqui vai ser igual a ρe QE, tudo dado, menos ρ Q. ρ é conhecido. Tá? A rigor, o ρ deveria ser MaCa, MbCb, e a partir daí eu conheço o ρ. Mas eu estou dizendo que eu conheço o ρ de alguma maneira externa, alguma função, outra função que me dá o ρ diretamente. Tá? Que eu não precisaria de todas as concentrações para achar o ρ. Então, o balanço dos componentes vai ser feito para um deles só. Porque eu vou usar esse ρ igual a somatória de M e Ci para achar a outra concentração que falta. Então, nesse caso aqui, como o ρ é conhecido, vou usar só o balanço de componente do A. Então, vai ser a variação no tempo de CAV. Isso aqui vai ser igual a QECE menos QCA menos 2VR. 2 porque é o coeficiente estequiométrico que multiplica o A. Então, o meu CB, eu vou usar a minha relação da densidade para achar o meu CB a partir do meu CA. A taxa de reação aqui vai ser irreversível, então vai ser só R igual a K de T vezes CA, e ele é de primeira ordem, então o meu CA vai ser elevado a 1, primeira ordem. O meu K de T vai ser igual a K0 vezes E elevado a menos E sobre RT. Tá? O E é dado, o K0 é dado. Então, o meu balanço de energia vai ser a variação no tempo VρH. Como o meu ρ é conhecido, e ele não varia com o tempo, eu tiro ele da derivada, fica a derivada no tempo de VH. Isso aqui vai ser igual à energia do que está entrando, QE, ρE, HE, menos o que está saindo, Q, ρH. Então, o HE eu vou calcular, depende da temperatura. O meu H também depende da temperatura. E o meu ρ é conhecido. Mais QG, que é a energia que vem da minha reação, menos QR, energia que eu estou tirando por resfriamento. Então, a entalpia H e HE vão ser iguais para a solução A e B. Então, eu não vou fazer diferença entre A e B ou mistura de A e B. Vai ser sempre o mesmo tipo de entalpia que considera o mesmo H0, o mesmo CP. Tá? Então, o meu H vai ser igual a H0 mais CP vezes T menos T0. H0 e T0 é igual a 0. Então, H vai ser igual a CPT. HE é o mesmo H, só que com a temperatura da entrada, né? Então, HE vai ser igual a CPTE. A rigor, obviamente, variação da entalpia seria a variação dos componentes também, mas a gente não está considerando isso. A gente simplificou a nossa consideração de entalpia. Então, a transferência de calor, QG, tem a ver com o exotérmico da minha reação. Então, é lambda VR. Nesse caso, como ele é exotérmico, lambda vai ser maior do que 0. E o meu QR tem a ver com a perda de energia térmica aqui. Então, por transferência de calor. Vai ter um fluxo de calor QR. Vai ser igual a variação de temperatura. Temperatura do meu sistema menos a temperatura da minha água aqui, né? Dividido pela resistência térmica, 1 sobre o A. Então vai ficar o A vezes variação de temperatura. Então, rearranjando agora o balanço de massa global, evidenciando o que eu quero conhecer, né? Que é a variação no volume. Então, a variação no volume no tempo vai ser igual a ρe QE dividido por ρ menos Q. Para o balanço dos componentes, o meu R vai ser igual a CA vezes o meu K. O meu K de T vai ser K0 E elevado a menos E sobre RT.
Então, o balanço componente para CA vai ser variação no tempo de CAV, vai ser igual a QECE menos QCA menos 2V CA K0E elevado a menos E sobre RT. Tá? Então, se eu fizer agora a regra do produto para essa derivada, vai ser V derivada de CA no tempo, mais CA derivada do V no tempo, igual a QECE menos QCA menos 2V CA K0E elevado a menos E sobre RT. E da densidade, eu tenho aquela fórmula para obter CB a partir do meu CA. Então, no balanço de energia, substituindo o meu H igual a CPT e HE igual a CPTE, eu vou ter aqui, antes era H, CPT, antes era HE, CPTE, antes H, agora CPT. E agora eu vou substituir o meu QG, que é lambda VR, e o meu R eu já calculei, né? Já explicitei como CA, K0, E elevado a menos E dividido por RT. Certo? Então está tudo explicitado da variação na temperatura. E o meu QR também explicitado em relação à temperatura. Então, substituindo agora, eu primeiro manipulo essa minha parte esquerda. Meu CP é constante, tira para fora da derivada. Faz a regra do produto para essa derivada aqui. Isso aqui vai ser igual QE ρ E. Aqui seria HE, virou CPTE. Menos Q ρ CPT. Mais lambda V vezes o R, né? CA K0 E elevado a menos E sobre RT. Menos QR. Menos o A, T menos TA. Então agora, dividindo tudo por ρ CP desse lado, eu tenho o meu balanço de energia. Nesse exemplo, a rigor, a densidade do tanque é uma composição dos componentes. Então eu vou ter um ρ igual a MACA mais MBCB. Mas foi considerada conhecida por uma função externa. Então por isso que eu tenho um ρ que é conhecido, e por isso, tendo ρ e CA, eu consigo calcular CB. Caso contrário, eu teria que fazer uma equação para o CB, balanço de componente, e a partir daí, com o CB, eu poderia calcular o meu ρ, usando essa expressão. Outra coisa é a entalpia da solução. Então, teoricamente, a variação total da entalpia dependeria da variação individual de A e de B, né? Das entalpias de A e de B. Mas foi considerado que tem o CP constante para a solução, então eu usei uma variação de entalpia que depende da temperatura para toda a solução. Não precisei fazer individualmente. Então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato.